E eu que descobri o meu chifre através daquele véu que se usa na igreja, sabe? O meu marido, ele é mecânico. E quando nos casamos, eu parei de trabalhar fora e fui trabalhar com ele. E depois de 2 anos de casados, eu engravidei. Só que como a minha gravidez ela era de alto risco, eu tive que parar de trabalhar. E eu tive que parar com poucos meses de gravidez, eu tinha que ficar em total repouso. Porém, começou a ficar puxado pro meu marido lá na mecânica sozinho. Porque além de arrumar os carros, ele ainda tinha que cuidar da parte financeira e do resto. Então, meu marido ele veio e comentou comigo o que eu achava da gente contratar uma pessoa para ajudar ele nesse tempo que eu não estivesse ali. E é claro que eu concordei. Tá bom, nós somos da igreja. Até que um certo dia nós fomos para a igreja e no final do culto, um casal de amigo nosso que também é dessa igreja chamou a gente para comer uma pizza e nós fomos. E enquanto a gente estava lá na pizzaria, conversa vai, conversa vem, essa amiga nossa, ela comentou ali com a gente que ela estava procurando um emprego. E por coincidência, falei para ela que a gente também estava procurando uma pessoa para trabalhar na nossa mecânica, para ajudar o meu marido nesse tempo que eu estava fora. E eu perguntei se ela teria interesse, a vaga seria de secretária, falei tudo para ela, conversamos tudo certinho. E ela aceitou na hora, ficou super feliz. Tá bom, dias depois ela começou a trabalhar na mecânica e até aí tudo indo muito bem, graças a Deus. Até que do nada o meu marido começou a chegar tarde em casa. Ele sempre chegava em casa por volta das 7 horas no máximo e do nada ele começou a chegar bem mais tarde. É claro que eu estranhei e eu fui perguntar pra ele, eu fui questionar o porquê que ele estava chegando muito tarde em casa. Ele disse que é porque ele estava com muito carro pra arrumar e que ele precisava entregar esses carros logo. Tá bom? Dias depois, meu marido chegou em casa com batom na roupa dele. Fiquei maluca quando eu vi, gritei, xinguei, briguei, passei até mal. E ele jurando pela nossa bebê que não era nada, que talvez foi alguma cliente que foi agradecer ele, dar um abraço nele e acabou ali relando, mas ele jurava que ele não tinha feito nada de errado. E eu acreditei nele. Meses se passaram e chegou o grande dia de eu ganhar a minha bebê. Ele me levou até o hospital com a minha mãe e me deixou lá. Quem assistiu meu parto, quem me ajudou em tudo foi a minha mãe, porque segundo ele não ia conseguir ver nada. Ganhei bebê, fui pro quarto e assim que liberou, meu marido subiu, ficou um pouco ali com a gente enquanto podia. E logo depois ele já foi embora. E quem passou a noite comigo também foi a minha mãe. No dia seguinte, eu recebi alta e fui embora. E assim que a gente entrou no carro, eu fui abrir o porta-luva para poder colocar os papéis do hospital para não amassar. Abri o porta-luvas e fui colocar. Quando eu abri, eu vi uma sacolinha bem pequenininha, bem lá embaixo, tipo meio que escondida, sabe? Peguei aquela sacolinha e assim que eu abri, tinha um véu dentro. O véu que as mulheres usam na igreja. Na hora, meu coração gelou. Olhei pro meu marido e perguntei de quem era aquilo e ele disse que era meu. Falei que não era meu, que eu tinha certeza que não era meu e ele insistiu dizendo que era meu. E ali eu já comecei a passar mal e minha mãe pedindo pra eu não ficar nervosa porque eu não podia, passar mal naquele momento. E a todo momento ele insistindo que aquele véu era meu. Beleza, cheguei em casa, vida que segue. Não falei mais nada, não toquei mais no assunto. Só que naquele mesmo dia, eu ajoelhei e eu pedi pra Deus uma resposta. Eu falei pra Deus que eu estava sentindo que tinha coisa errada, só que eu não tinha certeza. E eu pedi pra que Deus me revelasse se tivesse algo errado, porque eu não queria continuar passando por essa humilhação, eu não merecia aquilo. E naquela noite eu fui dormir e eu sonhei com o meu marido e essa nossa amiga da igreja, com os dois se pegando dentro do escritório da mecânica. Na hora que eu acordei, eu já senti no meu coração que aquilo era a resposta que eu tinha pedido pra Deus. No dia seguinte, quando acordamos, fui conversar com ele, olhei pra ele e eu falei pra ele que eu já estava sabendo de tudo e que Deus tinha me revelado que ele estava me traindo e ainda com fulana de tal. Quando eu falei tudo aquilo pra ele, deu pra ver na feição dele que ele ficou indignado. Ele até tentou negar, só que eu falei pra ele, é melhor você não brincar com Deus, não. E ali, ele acabou confessando tudo. Ele realmente estava me traindo com essa amiga nossa da igreja, com essa irmã da igreja. E o véu ficou no carro porque no dia que eu ganhei bebê, que ele me deixou lá e foi embora, ele passou quase a noite com essa irmã. E ela saiu da casa dela falando pro marido dela que ela estava indo na igreja. Por isso ela levou o véu e esqueceu dentro do carro do meu marido. Claro que eu me separei, ele foi embora de casa. Contei pro marido dessa irmã, ele também separou dela. Contei pro pastor.
porque na nossa igreja era assim, contei pro pastor, eles tiveram que sair da igreja, os dois, tanto meu marido quanto essa irmã. Mas apesar de tudo, eles ficaram juntos e meses depois ela apareceu grávida. A minha filha e o filho deles têm pouca diferença, assim, de idade e eles estão casados até hoje. Eu continuo solteira, mas no momento tá sendo mais por opção mesmo. Entende, mas sim, eu moro junto com o meu marido e a esposa dele. Fica aí que tem história nova. Bom, gente, para vocês entenderem melhor o contexto de toda essa situação, eu conheci o meu atual marido quando eu fui trabalhar na casa dele. Eu sou enfermeira e tudo. E a mulher dele, a esposa dele oficial, digamos assim, ela sofre de Alzheimer. E ela sofre assim desde muito tempo já, sabe? O dela se desenvolveu quando ela era muito nova. Foi realmente um diagnóstico bem precoce, sabe? E aí foi muito rápido também todo o processo dela esquecer tudo e tal. E ele tem uma filha com ela, que logo quando a mãe dela descobriu, né, a filha dele no caso, descobriu que a mãe tinha essa doença, quis parar toda a vida pra cuidar da mãe. Mas assim, a família do meu marido é uma família que tem condições, que tem dinheiro e tudo. E o sonho da filha dele sempre foi estudar fora, foi fazer faculdade fora do Brasil, sabe? E ela quis inclusive parar toda a vida dela apenas pra cuidar 100% da mãe. Mas o meu marido, né, o pai dela, conversou, disse que ela não podia parar toda a vida dela, que aqui ela teria os melhores cuidados e tudo, e que ela precisava seguir a vida. Então ela foi. Já faz algum tempo que ela mora, né, e estuda fora do Brasil, e nas férias, ou quando ela pode, ela está sempre por aqui, ela sempre vem visitar a mãe, então realmente está tudo certo. Com isso, esse meu marido procurou alguém para ajudar ele com os cuidados com a esposa, né, até porque ele também trabalhava, então ele não tinha como ficar 24 horas do dia com ela, e ele precisava de alguém para estar cuidando. E com isso ele acabou me contratando para ser cuidadora, né, da esposa dele, para cuidar dela aí do dia a dia, das coisas que ela precisava, tudo. Enfim, para dar o melhor tratamento para ela. Porém, de acordo com o tempo que foi passando, eu fui me aproximando cada vez mais dele. Cada vez mais, sabe? A gente tinha uma relação muito legal. E eu comecei a desenvolver sentimentos por ele e ele começou a desenvolver sentimentos por mim. Até porque ele e a esposa já não tinham mais um relacionamento. Não tinha como ter um relacionamento de marido e mulher, né? Ela lembrava dele assim, muito raramente, isso quando lembrava. Então era como se a gente tivesse que estar lidando com uma criança, né, o tempo todo. E ele era um homem muito novo, sabe? Ele não tinha mais um relacionamento, ele não tinha uma companheira, ele não tinha nada, né? Mas ainda assim, ele nunca quis abandoná-la. E aí, de acordo com o tempo foi passando, eu comecei a desenvolver sentimentos por ele e ele começou a desenvolver sentimentos por mim. Até que sim, nós começamos a ter um relacionamento de namorados dentro da casa, junto com a esposa dele ali. Parte 2. Eu falo que a gente começou a ter um relacionamento dentro da casa foi no sentido de que a gente começou a conversar muito, a demonstrar interesses e tudo. E nas primeiras vezes que ele me convidou pra sair, eu me sentia muito desconfortável, sabe? Porque eu era enfermeira, eu era cuidadora da mulher dele e tal, apesar de saber que ela não tinha um relacionamento com ele e tudo. Me sentia meio assim, mas eu gostava muito dele, então aceitei, sabe? E nós começamos a sair. Nós começamos a ter um relacionamento, sabe? Muitas das vezes era fora da casa, tipo, a gente se encontrava, saía pra jantar e tudo. Só que nunca foi algo que a gente escondeu de todo mundo. Até porque todo mundo da família sempre apoiou a questão dele ter uma vida nova, sabe? Porque ele era muito novo, ele precisava de uma companheira, ele precisava de alguém ali e tal. Então, a esposa já tinha os melhores cuidados do mundo, né? Não tinha muito o que fazer por ela. Então, toda a família sempre apoiou muito o fato de que ele começasse a ter um outro relacionamento. A filha dele também sempre apoiou muito. Então, realmente, a gente nunca precisou fazer nada escondido. É claro que sempre teve uma pessoa aqui ou outra ali que ficava fuxicando, que ficava falando besteira, falando que não sabe, ou julgando toda aquela situação, né? Mas, depois de um tempo nos relacionando, ele me convidou pra morar com ele na casa. É claro que foi uma situação bem complicada, porque a esposa dele morava lá, né? Então eu cuidava dela ainda, eu nunca quis deixar de cuidar nem nada. E ele me convidou pra morar com ele. É uma situação, assim, completamente diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? Mas eu já sabia de toda a realidade, eu já sabia de tudo, gostava dele e eu acabei aceitando. Hoje já faz 2 anos que nós moramos juntos. Mora eu, ele e a esposa dele oficial, né? Eu ainda cuido dela, ele tem total confiança em cima de mim e eu amo cuidar dela. Eu nunca tentei fazer mal nem nada, eu cuido dela muito bem. A filha dele já veio pra cá, né, nas férias dela e tudo, a gente se conhece. Ela achou meio estranho de início aquela situação, mas depois acabou aceitando. Então hoje em dia a gente realmente se dá muito bem. E é assim que a gente vive, nós 3 dentro da mesma casa. A pessoa da família no início também achou estranho, mas depois se acostumou, então não é mais um bicho de 7 cabeças pra ninguém. Apenas pro olhar das pessoas curiosas, né, pra boca
das pessoas que só querem falar, das pessoas não entendem nossa situação, acham um absurdo a gente morar todo mundo junto, acham um absurdo eu ser cuidadora da esposa dele. Não sei o que essas pessoas queriam que ele fizesse, que ele largasse ela, mandasse pra casa de alguém, que ele não sabia se ia dar os cuidados que ela precisa, porque uma pessoa com Alzheimer não é comum, não é fácil de cuidar, não é qualquer pessoa que pode cuidar, e muito menos que tem paciência de cuidar, né? Então ele sempre preferiu ter ela ali perto para que ele pudesse fornecer os melhores cuidados e tratamentos que ela precisava. E eu nunca me importei, né, de ter ela ali, né? Não tem nem como eu ter ciúmes. E é assim que a gente vive, nós três na mesma casa. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. Vou contar pra vocês a história do dia em que a namorada do meu filho pensava que ele estava traindo ela comigo. Ei, fica aí que tem história nova. Bom, eu tive meu filho quando eu era muito nova. Eu tinha 14 anos na época, né? Tive do meu namorado e tudo. É claro que pra toda a família aquilo foi um choque. Uma menina de 14 anos grávida. E eu também, tipo, com a cabeça a mil. Mas ainda assim eu recebi muito apoio dos meus pais. Recebi apoio do meu namorado. Recebi apoio da família dele. Então nós conseguimos prosseguir com a gravidez. Eu não precisei parar de estudar, graças a essa ajuda que eu tive. E depois de adulta, né? Depois de mais velha, em que eu consegui meu emprego, tudo. Eu e o pai dele, nós nos casamos. Então até hoje somos casados desde aquela época e temos uma família muito feliz. Atualmente o meu filho tem 15 anos e eu tenho 29. Então assim, uma mãe muito nova para um rapaz de 14 anos, né? E eu sempre fui muito vaidosa. Então tem pessoas que inclusive quando vê a gente na rua, muita gente acha que eu sou irmã dele, porque eu tenho uma aparência muito nova e ele, tipo assim, ele puxou o pai dele. Então ele tem 14 anos, mas ele é mais alto do que eu. E ele tem 15 anos no caso, mas ele é mais alto do que eu. E ele é muito mais forte, porque ele faz academia desde muito novo. O pai dele sempre incentivou ele a esportes e tal. Então ele tem um corpo de um adolescente que, tipo, parece ter mais de 15. E ele é mais alto que eu e tal. Então muitas das vezes as pessoas pensavam que ou nós éramos irmãos. E também já teve casos em que as pessoas pensavam que nós éramos namorados. Porque ele parece mais velho até do que eu em algumas ocasiões. E assim, eu sempre fui muito carinhosa com meu filho, sabe? Quando a gente anda na rua, a gente sempre anda de mãos dadas e tudo, sempre abraçados, um carinho realmente muito grande. E meu filho, ele não tem problema nenhum com isso, com o fato de eu andar com ele desse jeito, sabe? Sempre realmente tivemos um carinho assim muito grande um pelo outro, nesse sentido de demonstrar. Pois bem, até que um dia meu filho chegou pra mim falando que ele estava namorando com uma garota da escola, que também tem 15 anos e tudo, que ele gostava muito dela e que ela queria que ele conhecesse os pais dela, e ele queria que ela me conhecesse a família. E é claro que eu aceitei, né? Concordei, falei que era ótimo, que ele queria que as coisas fossem desse jeito, que a gente tivesse essa proximidade e tal. E até que eu aceitei. Falei pra ele que era primeiro pra ele conhecer os pais dela, pra saber se os pais dela iam apoiar, que iam aceitar e tal. E depois disso a gente iria marcar pra ela vir conhecer eu e o pai dele, né? Até aí tudo certo. Pois bem, o meu filho, ele tem Instagram, ele tem Facebook, ele tem redes sociais, mas ele não é de postar nada. Então, se você entra no Instagram dele, só tem uma foto e a foto de perfil. Ou seja, não tem mais foto de ninguém. E aí eu acho que ele nunca tinha mostrado uma foto minha pra ela, sabe? Porque um dia nós estávamos no shopping e eu tava com ele, tipo, na fila pra gente comprar um lanche e tal. E eu tava de mãos dadas com ele, como a gente sempre fica. Às vezes eu tirava, botava a mão assim por trás e tal. E aí, do nada, eu escuto uma menina chamando pelo nome dele. E aí, na hora que ela chamou, ele olhou pra ela e, tipo, ele abriu um sorriso. E eu fiquei olhando, né? Pensei, deve ser a namorada dele. Só que nisso, ela chegou assim, ela se aproximou com a cara super fechada e tal, e ficou encarando ele. E aí, tipo, depois ela ficou me encarando e tudo, e ele, oi amor, não sei o que, e ele foi pra abraçar ela. Só que ela não aceitou. Quando ele foi pra abraçar ela, ela empurrou ele, chamando ele de cara de pau, xingou, gente, de um monte de coisa. Assim, não usou palavreados super pesados, sabe? Mas ela chamou ele de cara de pau, de mentiroso, coisas assim, dizendo como é que ele tinha coragem de trair ela e tal. Aí ele tentava explicar que eu não tava traindo ela, e ela ficava tipo, eu não quero escutar, e eles fazendo lá aquele escândalozinho lá no meio do shopping, né? Até que eu fui pra tentar falar com ela, porque eu já tinha entendido o que tinha acontecido, e eu fui pra tentar falar, e ela virou pra mim e falou assim, olha minha senhora, com todo respeito, não fale comigo porque eu não tenho nada a ver com você, eu quero falar com ele, e a senhora deve ter vergonha de ser uma paparranjo. Ela falou desse jeito. E aí na hora eu não tive outra reação, eu comecei a rir, sabe? Eu achei graça daquela situação e eu comecei a rir. E na hora que eu comecei a rir, ela olhou pra mim e falou assim, por que tu tá rindo, não sei o que, e virou pra ele e falou assim, como é que tem coragem de deixar ela debochar de mim, não sei o que. E ele começou a rir também, até que ele virou pra ela e falou assim, ela é minha mãe. Aí ela ficou tipo, como assim tua mãe? Aí ele, ela é a minha mãe. Na hora, gente, a menina não sabia onde enterrava a cara dela. E eu tava achando graça de toda aquela situação. Daí ela virou pra mim e falou assim, meu Deus, senhora, me desculpa, não sei o que, a senhora não parece a mãe dele, a senhora é muito nova e tal, ele parece mais velho do que a senhora.
tipo, ela começou a ficar muito sem graça. E eu realmente só achei graça de toda aquela situação. Eu até não estranhei muito, porque como eu falei, muita gente já tinha pensado que nós éramos irmãos. Muita gente já tinha pensado que a gente era namorado, justamente pelo fato dele ser maior do que eu. Né, ser muito jovem, muito nova e tal, pra ser mãe de um garoto de 15 anos e tudo. Então muita gente já tinha confundido. Então quando aconteceu com ela, eu nem estranhei e eu super entendi, porque eu já tinha tido essas experiências outras vezes. Eu achei muita graça, ela ficou super sem graça, pediu desculpas e tudo. E assim, depois disso a gente marcou um encontro real oficial, né? Pra ela ir na nossa casa, me conhecer o pai dele. Hoje em dia eles já estão namorando há alguns meses. Ela é uma menina ótima, gente. Foi realmente só esse dia que a gente teve esse pequeno problema. Mas eu nem julgo, sabe? Pelo contrário, eu até gostei da atitude dela, porque até onde ela pensava que eu era a amante dele, em nenhum momento ela quis brigar, me xingar, nem nada. Ela só, tipo, olha, não estou falando contigo, meu problema é com ele. Então meio que eu até que gostei da atitude dela, sabe? Mas hoje em dia a gente tem uma relação super tranquila. E todas as vezes que a gente lembra de toda essa situação, a gente acha muita graça de tudo isso. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. Todo mundo tá falando que eu tô errado por ter deixado a minha esposa por não gostar da forma como ela se cuida. Fica aí que tem história nova. Bom, eu e a minha esposa, a gente se conheceu há um tempo atrás e a gente namorou por apenas um ano até a gente começar a morar junto. Eu digo que é minha esposa porque pra mim, a partir do momento que morou junto, já é casado, sabe? Mas assim, oficialmente a gente nunca chegou a casar, né, em cartório e tudo, mas a gente passou a morar juntos. E logo quando a gente se conheceu, ela sempre foi uma mulher muito vaidosa, ela sempre foi de se cuidar bastante. E eu gostava, inclusive, eu adorava ver ela toda arrumada, ver ela bem cuidada e tudo. Pra mim era muito bom. Só que depois que a gente passou a morar juntos, a gente não chegou a ter filhos e tudo, então assim, ela cuidava da casa, eu cuidava da casa, porque eu já morava, ela veio morar comigo na minha casa. Então eu já tinha esse costume de limpar a casa e tudo, e quando ela veio, ela começou a me ajudar, então a gente dividiu as tarefas, né? Não ficou pesado nem pra mim, nem pra ela, eu tinha meu emprego, ela tinha o emprego dela, a gente fazia no nosso tempo. Como a gente não tinha filhos, a gente não precisava se preocupar com essa questão, então pra mim era tranquilo. Só que assim, um tempo depois que a gente começou a morar juntos, ela começou a abrir mão um pouquinho do cuidado que ela tinha com ela. No sentido de que ela já não se arrumava mais tanto, ela não cuidava do cabelo, ela fazia as unhas assim uma vez no mês, então sempre as unhas ficavam descascadas, tudo. E fora que ela começou a engordar. Quando eu vi, assim, depois de um tempo, né, porque eu realmente só parei pra prestar atenção nisso alguns meses depois, quando as coisas já estavam um pouco mais avançadas. Porque de início um cabelo bagunçado ou uma unha descascada não era o problema, mas o negócio foi quando começou a juntar tudo de uma vez. E aí eu fui vendo a pessoa que eu conheci se transformando em outra, em uma pessoa mais desleixada. Eu sou um cara muito vaidoso, então eu cuido muito do meu corpo, eu tento me cuidar bastante, eu gosto disso. E quando eu vi que ela começou a desleixar um pouquinho, aquilo começou a me incomodar. Tanto que às vezes, até quando a gente já saía juntos, que a gente ia pra rua, ela já não se arrumava mais tanto quanto antes. Ela sempre tava muito simples, ela sempre tava muito bagunçada e tal, e aquilo começou a me incomodar. Só que eu ficava tipo, como é que eu vou falar isso pra ela? Porque mulher se ofende com essas coisas, né? Você não pode chegar pra uma mulher e falar que ela tá bagunçada, que ela tá desleixada, que ela tá gorda e tal. Você não pode falar isso pra ela porque você vai magoar. Então eu ficava tipo, como é que eu vou falar isso pra ela sem magoar os sentimentos dela, né? Então, quando era final de semana, no sábado, às vezes eu chegava pra ela e eu falava assim, olha amor, vou te dar aqui um dinheiro pra você ir no salão fazer as unhas, quando eu percebia que as unhas delas estavam descascadas. Ou eu falava, olha, vou te dar um dinheiro pra você ir no salão fazer o cabelo e tal. Falava essas coisas, só que ela sempre recusava, dizia, ah não, hoje eu tô com preguiça, ah não, hoje eu não quero e tal. Então eu tentava chegar de alguma forma, falar pra ela fazer tal coisa, sem fazer ela magoar, só que às vezes ela negava, falava que tava com preguiça e tudo. E aí quando ela começou a engordar, eu já fazia academia, né? Quando ela começou a engordar, eu comecei a convidar ela pra ir pra academia comigo e tal. Falava que ela ia se sentir bem e tudo. E aí ela, não, eu não gosto de fazer exercício, eu fico com preguiça e tal. Enfim, gente. Só que aí, de acordo com o tempo que foi passando, ela foi ficando mais desleixada ainda. E aquilo tava me incomodando, porque, me desculpa, não era a pessoa que eu queria tá andando do meu lado, sabe? Ela ficava o tempo todo bagunçada. Então aquilo começou a me incomodar. Até que um dia eu falei, bom, já tentei todas as indiretas possíveis, eu acho que eu vou ter que chegar e conversar e falar pra ela de fato que tá me incomodando. Então eu cheguei pra ela, sentei, conversei e falei tudo que tava acontecendo. Tentei usar assim as melhores palavras possíveis pra tentar ofender ela o menos possível. Só que, é claro, não teve jeito. Ela começou a reclamar, dizendo que eu tava chamando ela de gorda, que eu tava chamando ela de feia, que tipo de amor é aquele que só funcionava se ela tivesse bem, que se ela não tivesse, não funcionava e tal. E eu falando, tipo, pra ela que não era... Eu não tava ali falando de amor, né? Eu realmente amava ela e era por eu amar ela que eu queria ver ela bem, que eu queria ver ela bem cuidada, que eu queria ver ela bem tratada, que eu queria ver ela impecável.
Agora a gente não tava falando de amor, a gente tava falando sobre cuidado pessoal mesmo. E que a forma como ela tava se cuidando tava me desagradando um pouco. Só que, enfim, né, a gente acabou brigando por conta disso. E eu falei pra ela que eu queria que ela voltasse a ser quem ela era quando eu tinha conhecido ela. Que eu queria que ela voltasse a ser vaidosa, que eu queria que ela voltasse a se cuidar e tudo. Só que, enfim, ela acabou levando pra outro lado. E aí, a partir desse dia, a gente começou a brigar todos os dias, porque ela sempre voltava nessa conversa, ela sempre voltava no fato de que eu tinha chamado ela de feia, de que eu tinha chamado ela de gorda e tal, sendo que eu não tinha usado necessariamente essas palavras, né? Mas na cabeça dela eu usei. E aí, de tanta gente brigar, a gente acabou se separando. Só que assim, ela fala pra todo mundo que eu terminei, que eu separei dela porque ela engordou, porque ela tava com o cabelo bagunçado, porque ela tava isso, porque ela tava aquilo e tal. Sendo que na realidade, pra mim, de fato, não foi o motivo do término, né? Foi as brigas e foi pelo fato de, tipo, ela não aceitar quando eu não gostava de algo e porque a gente tentar conversar e ela não aceitar a minha opinião, não aceitar que eu não estava gostando da forma como ela tava levando as coisas, né? Mas enfim, hoje todo mundo fala que eu sou um canalha, que eu sou um monstro, que eu sou, sabe, isso, que eu sou aquilo, porque eu simplesmente chamei a atenção dela pra esse sentido. Mas é aquela coisa, né? Foi só a gente terminar que ela voltou a se cuidar. Enquanto a gente tava no nosso relacionamento, pra ela, acho que ela tipo assim, já tô com alguém, não preciso mais me cuidar. Deixou de desleixar. Aí a gente terminou, ela voltou a se cuidar. Hoje ela tá maravilhosa, tá super linda e tudo, mas eu não vejo mais, né, o futuro na gente, porque de fato não deu certo, a gente brigou muito e tudo, mas que bom que pelo menos ela voltou a cuidar dela mesma.